Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula da EBD, cuja título é Oração, Sinal e Cura, lição número 10. Nós começamos na aula passada a falar a questão da cura de Ezequias, a sua oração, os sinais que Deus lhe deu. Hoje vamos para a segunda lição, cujo propósito é examinar a questão da oração respondida na cura de Ezequias. É muito importante, a oração é uma ferramenta importante nas mãos do cristão. E também entender quais efeitos positivos de se orar ao Senhor, mesmo em tempo de crise. O cristão precisa entender que mesmo em tempo de crise, ele pode usar dessa ferramenta e ter bons resultados. Amém? Na aula passada, nós falávamos que Israel, por causa dos pecados de Salomão, o reino foi dividido em dois. A cor azul, Israel, ou o reino do norte, composto por 10 tribos sob o comando de Jeroboão. A cor amarela, Judá, ou o reino do sul, por 2 tribos, Judá, Benjamim, sob o comando de Roboão, filho de Salomão. O propósito do livro de Isaías era confrontar o povo de Judá sobre seu pecado, sua negação de Deus, e inspirá-lo a reconstruir sua vida com base nas promessas de Deus. O povo havia distanciado-se de Deus. O povo havia pecado, encontrava-se em pecado. Portanto, o profeta confronta esse povo com o seu pecado, sua negação do Deus vivo, Deus verdadeiro, no sentido ou com o objetivo de inspirá-lo à reconstrução com base nas promessas de Deus. Qual o contexto? O contexto, claro, Judá. Tá? Judá antes da destruição pelos babilônios. Você pode acompanhar na revista, tá? Doenças de Ezequias. Nós vimos na aula passada, no capítulo 37 de Isaías, versículos 36 a 38, que Deus ouviu a oração de Ezequias, derrotou o exército assírio, matando 185 mil, fazendo com que Ezequias voltasse para a Síria, e lá ele foi morto pelos seus filhos quando adorava ao seu Deus pagão. Já no capítulo 38, versículo 1, Ezequias adoece. Diz assim, o capítulo 38, versículo 1 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sim. Percebam, imagine você receber a notícia de que está doente e de que morrerá. Assim aconteceu com Ezequias. E Isaías, o profeta, diante dele, ele dá uma ordem: põe a tua casa em ordem. Imagine, porque você vai morrer. E isso ocorre após a derrota dos assírios. Né?
e ele recebe essa notícia. Você pode estar se perguntando, como isso pode acontecer? Ah, mas eu sirvo ao Senhor, mas eu trabalho para o Senhor, eu sou um servo, uma serva fiel, eu preciso, mas por que morrer agora? Por que morrer? Mas grandes homens de Deus morreram. Eu quero citar para você alguns exemplos. Primeiro, João Calvino. Calvino, um dos grandes reformadores, teve um ministério bastante próspero, escreveu muitos livros, muitos trabalhos, muitos tratados, muitos artigos teológicos, mas nos últimos anos da sua vida, ele adoece e morre aos 55 anos. O outro, Charles Spurgeon. Spurgeon converteu-se com 15 anos de idade. Com 17 ele já era pastor, já estava pastoreando uma igreja batista. As suas pregações eram tão eloquentes e ele recebeu, a ponto de ele ter recebido o título de Príncipe dos Pregadores. E também o último dos puritanos. Spurgeon morreu com 57 anos. Ele foi diagnosticado com uma doença grave, degenerativa, sem cura, morreu aos 57 anos. Também Billy Graham. Billy Graham, um dos grandes pregadores dos últimos anos, dos nossos tempos, pregou para muita gente. No final da sua vida, ele sofre o mal de Parkinson e há mais de 15 anos isso. Sofre de câncer e morreu há poucos anos. Diante da sua doença grave, ao receber a notícia de sua doença grave, Ezequias ora ao Senhor. Vamos ver, Isaías capítulo 38, versículos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti e em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Glória a Deus. Diante dessa notícia grave, Ezequias fez o que qualquer cristão deveria fazer. Rendeu seus pés do Senhor. Clamou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te. Eu andei nos teus caminhos. Não há nada de errado você colocar-se diante de Deus, não no sentido de reclamar, derramar-se diante de Deus. Olha, Senhor, declare-se ao Senhor. Ezequias ficou triste e havia alguns motivos para ele entristecer-se, né? Era relativamente novo, estava com 39 anos de idade, portanto, com 10 anos de governo, ele começou a reinar aos 29, né? Ele ainda não tinha herdeiro, nessa época ele não tinha herdeiro, pois o seu filho Manassés ainda não havia nascido, só nasceu 3 anos depois desse incidente. Mas Deus ouviu a oração de Ezequias e manda Isaías. A Bíblia diz que Isaías ainda encontrava-se no pátio do palácio, quando Deus lhe mandou anunciar a Ezequias a sua cura. Vamos ler os textos. 2 Reis, capítulo 20, versículos 4 e 5. Isaías
38. Segundo Reis. Um momento, por favor. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 4 a 5. Segundo Reis. Deus ouve a oração de Ezequias e manda o profeta anunciar-lhe a cura. Veja, o verbo curar no hebraico tem o sentido de acrescentar alguns dias. Ele fala de cura. Pois nós vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículos 4 a 5. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai, ouve a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém. Isaías 38, 4, 5 e 7 vão dizer a mesma coisa. Então Deus acrescenta 15 anos de vida a Ezequias. Então o verbo curar no hebraico, ele tem a sua raiz primitiva no Rafá, em Rafá. Lembra-se de Jeová Rafá, o Deus que cura? Então tem a ver com cura. Vamos ler então Isaías 38. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Então, mediante a oração de Ezequias, Deus lhe promete cura e livramento do seu inimigo. Isaías 38, 5 vai dizer: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Ezequias faz algumas perguntas e pede sinal ao Senhor, e Deus lhe dá esse sinal. Vamos ler? Isaías, não sei se eu separei, Isaías 38, capítulo 38, versículos de 6 a 8. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos degraus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém. Segundo Reis 20, de 8 a 11. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Amém. Nosso Deus é misericordioso, né, irmãos? Então Ezequias pede a Deus um sinal, e Deus lhe dá.
Percebem que quando o profeta lhe dá essa resposta, Deus inicialmente adiantaria o relógio de Acais. Não, adiantar é fácil. Eu quero que retarde. E Deus assim fez. Após a cura de Ezequias, ele faz uma reflexão sobre esse episódio, está lá em Isaías 38, de 8 a 20, nós vamos ler, que é longo, depois você dê uma olhada, já deve ter lido em casa, né, feito a lição, né? Mas nós temos algumas lições decorrentes da resposta de Deus. E eu quero ler para vocês. Deus não castiga, eu gosto de colocar corrige, botei em destaque. Deus não corrige ou castiga à toa, mas Ele sempre visa o bem dos seus servos. Né? Nós vamos ler isso lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 10. Hebreus 12, 11. Hebreus 12. E na verdade... 12, 6. 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 6. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. Amém? Às vezes, quando passamos pela prova, Deus está nos corrigindo, não é? No primeiro momento, nós sentimos dor, tristeza, mas depois a gente percebe que há um gozo, a paz, a alegria, e percebemos que Deus está nos corrigindo para melhor, é claro, né? E Ezequias vai dizer no Isaías 38, 17a: certamente foi para mim a paz que estive em grande amargura. Ezequias reconhece que Deus estava lhe corrigindo e que era para o seu bem. E era para o seu bem. Outra lição: por mais dolorosas que sejam as nossas experiências, elas nos capacitam a louvar cada vez mais o Senhor. Veja o que diz Isaías capítulo 38, 19 e 20. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Amém? Depois disso tudo, Ezequias falha. Nós precisamos vigiar, irmãos. Precisamos estar vigilantes. E Ezequias comete um erro fatal. Ao tomar conhecimento desse erro dele, nós vamos ler sobre o erro de Ezequias, está lá no capítulo 39, nós vamos lá logo no início, 3 e 4. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar.
Sim, irmãos. Antes deste texto que foi lido, o profeta declara, a narrativa diz o seguinte: é claro que ao tomar conhecimento da cura de Ezequias, foi manchete em todos, podemos dizer que foi manchete por todo o mundo, toda a circunvizinhança, e muitos vieram visitar Ezequias, dentre eles os babilônios. O rei babilônico enviou uma caravana com presentes para Ezequias e também com o objetivo bélico, o objetivo de dominar. E Ezequias, não sei se por orgulho, não sei se por imprudência, talvez, negligência, até imperícia, ele mostra tudo, mostra todo o palácio, mostra a sua casa, ele mostra seus tesouros, mostra a casa de armas, o seu paiol, para o inimigo. Quando o profeta toma conhecimento desse erro fatal de Ezequias, ele o repreende, que foi o texto que nós ouvimos. Isaías profetiza a derrota e o cativeiro de Judá pelos babilônios. Vamos ler capítulo 39, versículos de 5 a 8. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procedem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Então, irmãos, percebem que depois da oração de Ezequias, tão importante, derrama-se diante do Senhor, vira o rosto para a parede e Deus lhe cura. Ao tomar conhecimento, muita gente foi visitá-lo, e dentre os visitantes o inimigo. Mas Elias, pastor, onde está o erro disso? O maior erro, o erro grave de Ezequias, a maior falha dele, foi mostrar todas as suas dependências, todo o palácio e principalmente seu tesouro e o seu paiol, sua casa de armas. O inimigo levou todas as informações que necessitavam para traçar um plano estratégico para derrotar Judá. Nós falamos na aula passada que Judá era bastante cobiçada pelos reis inimigos pagãos, sobretudo porque o templo estava lá. Há todo um sentido espiritual nessa narrativa de Isaías. O templo estava lá. E no futuro, os babilônicos derrotam e destroem o templo. Em 586 AC, o templo é destruído e o povo vai para o cativeiro babilônico, né? O povo é levado para o cativeiro. A profecia de Isaías é cumprida. Quando do anúncio desta profecia, nós vemos o egoísmo de Ezequias. E ele diz para o profeta: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse, mas porque haverá paz e verdade em meus dias.
Tamanho egoísmo. Portanto, irmãos, esta lição, nós terminamos aqui nossa lição, mas é importante que entendamos que a oração é fundamental na vida do servo de Deus, da serva de Deus. Diante das adversidades, diante das lutas, das provações, das crises, não abra mão desta ferramenta importante, que é a oração, a súplica. Faça como Ezequias. Por 2 vezes ele orou e Deus atendeu as suas orações. Não desanime. Coloque-se diante do Senhor, busque Ele todo o tempo. Entrega teu caminho ao Senhor, como diz o salmista, confia nele e Ele tudo fará. Você verá os efeitos positivos na sua vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar para encerrar. Amém? Irmã? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição, Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, aplicar nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós possamos, Senhor, estar verdadeiramente aos teus pés. Senhor, obrigada por mais esse ensino, Senhor, obrigado pela vida do pastor Elias, obrigado, Senhor, por cada família Peniel, Senhor, obrigado por aqueles irmãos, Senhor, que estão, Senhor, nas suas casas, que não podem sair, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir e aprender mais da Tua Palavra. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.